É muito natural, entre nós ocidentais, alguém dizer que existem algumas semelhanças entre o judaísmo e o islamismo. Afinal de contas, ambas são religiões de origem semita, os seus fundadores são descendentes de Abraão, e os seus primeiros eventos aconteceram no Oriente Médio. Isso sem falar na indumentária típica de seus líderes barbudos. Entre essas semelhanças, há, no entanto, uma inconveniente coincidência, que não pode ser considerada somente uma curiosidade sem importância. Essas duas religiões sustentam, entre os seus ensinos, a crença de que existem lugares sagrados. Terra Santa. Ou seja, locais, em algum lugar do mapa, que devem receber honra e respeito, e não podem ser profanados nem ocupados por estranhos à sua fé. Antes, devem ser guardados e protegidos pela própria religião, eternamente. Outras religiões menores também têm lugares que consideram sagrados. Um exemplo disso é uma imensa rocha localizada na Bahia, tida como sagrada para os adeptos do candomblé. É de conhecimento público que essa prática de considerar um solo como sagrado, fundamental para os judeus e para os muçulmanos, não é compartilhada pelos cristãos reformados e protestantes. Entendem esses evangélicos históricos que, por ser o Antigo Testamento um registro histórico messiânico, o Cordeiro do Sacrifício representava o Messias que haveria de vir e se consumou com a vinda de Jesus Cristo. Os judeus, no entanto, até hoje sacrificam animais. Também a cidade de Jerusalém e a própria nação santa de Israel apontavam para a Igreja do Novo Testamento, que foi estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo, não havendo mais então cidade santa, monte específico para o culto, ou terra santa, conforme registrado pelo apóstolo João. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Evangelho de João, capítulo 4, versos 19 a 23. Desde o ano 691 da era cristã, quando foi erguido o Domo da Rocha, até a volta dos judeus para a Palestina em 1948, não houve disputa importante por esse monte. Isso porque, quando foi erguido o primeiro templo dos judeus no Monte Moriá, 1000 anos antes de Cristo, não existia o islamismo. De forma semelhante, quando foi erguido o Domo da Rocha dos muçulmanos, não havia judaísmo na região. E mesmo nos primeiros 20 anos seguintes a 1948, até a Guerra dos 6 Dias em 1967, havia somente uma relação desconfortável entre os vizinhos. Os países árabes da vizinhança queriam que os judeus fossem embora da Palestina. Os judeus, por sua vez, desejavam avançar no território e chegar a Jerusalém, sua eterna capital sagrada. Veio então a Guerra de 6 Dias. O conflito armado que opôs Israel a um grupo de países árabes. O Egito, a Jordânia e a Síria, apoiados pelo Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Argélia e Sudão. O crescimento das tensões entre os países árabes e Israel, em meados de 1967, levou os dois lados a mobilizarem as suas tropas. Surpreendentemente, no terceiro dia de luta, todo o Sinai já estava sob controle de Israel. Nas 72 horas seguintes, Israel impôs sua superioridade militar, ocupando também a Cisjordânia e, finalmente, o setor oriental de Jerusalém, onde fica o Monte do Templo, ocupado até então pelos jordanianos. Em seguida, os israelenses ainda tomaram as colinas de Golã, da Síria.
o Monte Moriá, que depois de cerca de 3.000 anos de intervenções da engenharia, hoje em dia apresenta-se bem mais como um grande planalto do que propriamente como uma colina, é o centro nervoso do Oriente Médio. As tensões e preocupações vêm aumentando muito no Monte do Templo, que os muçulmanos chamam de Esplanada das Mesquitas. Esse desconforto não está acontecendo somente pela chegada, em 2017, do jubileu da conquista de Jerusalém, mas por muitos outros motivos, como, por exemplo, as declarações do magnata Donald Trump, em sua campanha presidencial, de que pretendia, caso eleito presidente dos Estados Unidos, transferir a embaixada norte-americana de Tel Aviv para Jerusalém. É desnecessário dizer que qualquer presidente dos Estados Unidos da América tem uma influência política gigantesca e um potencial bélico assustador. Outro aspecto perturbador para os muçulmanos e animador para os judeus é que o Instituto do Templo, uma instituição criada em Jerusalém para apoiar a construção do terceiro templo, já está com os utensílios do templo prontos, fabricados com o mais alto grau de precisão histórica, utilizando metais preciosos e materiais de alta qualidade, tomando como base textos do Antigo Testamento, além da tradição rabínica e escritos judaicos. O ponto alto desses objetos é o candelabro de ouro maciço, fabricado com 90 quilos de ouro e em exposição na cidade velha de Jerusalém. Além disso, existe uma grande pressão dos judeus, sobretudo vinda dos fundamentalistas, para a construção imediata do terceiro templo de Jerusalém, no Monte Moriá, o lugar mais sagrado que existe para os judeus, no mundo inteiro.